Olá, meu nome é Alisson da Silva Pinto, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais da UERJ, e o título do meu trabalho é "Um modelo de regressão linear multivariado para a permeabilidade na região da Oceania". Neste trabalho, contei com a colaboração dos meus colegas de doutorado, Alisson Kopp, Joab Negreiros, João Paulo Barros, da nossa orientadora Cristiane Faria e do professor Antônio Bonés. Permeabilidade e porosidade são propriedades importantíssimas na avaliação de reservatórios de petróleo. Os objetivos deste trabalho são propor uma abordagem para a obtenção de valores para permeabilidade, determinar uma função para estimar as medidas de porosidade e permeabilidade e validar a função obtida através de um experimento numérico. A minha apresentação obedece à seguinte ordem. Na introdução, apresento as motivações para este trabalho. Em seguida, apresento um problema modelo para o qual os dados foram aplicados. Na sequência, apresento um modelo de regressão para a permeabilidade. Logo em seguida, os experimentos numéricos realizados. E finalizo minha apresentação apresentando as conclusões desse trabalho e as referências que foram utilizadas no estudo. A principal motivação para o nosso trabalho está relacionada à indústria petrolífera, na modelagem e simulação de reservatórios de petróleo. É importante estimar dados das propriedades dos meios porosos para planejar o armazenamento e transporte em reservatórios de petróleo para obter melhorias nos processos de extração de petróleo e captura de CO2, para selecionar melhores métodos de recuperação, tanto na questão do custo-benefício quanto do menor impacto ambiental, e na influência da escolha da localização dos poços de petróleo. Os desafios consistem em estimar a permeabilidade em meios porosos altamente heterogêneos e agregar as técnicas tradicionais às abordagens modernas para tratar os problemas recentes. Para isso, lança-se mão de técnicas de regressão multivariada e de algoritmos de machine learning, contando com o auxílio dos avanços computacionais recentes, como o aumento do poder de processamento dos computadores e as técnicas que trabalham com grandes volumes de dados. E o escoamento em meios porosos é modelado através do problema de Darcy. Dada uma região do domínio, uma região bidimensional do domínio, a pressão e o campo de velocidade são obtidos pelo problema de Darcy, que consiste da equação constitutiva U igual a menos K multiplicado pelo gradiente de P, onde U é o campo de velocidades, uma variável vetorial, P é uma variável escalar, que é a pressão, e K é o tensor de permeabilidade, também conhecido como condutividade hidráulica, e pela equação de equilíbrio divergente do campo de velocidades igual ao termo fonte, com as condições de contorno de pressão e fluxo na fronteira. Uma outra maneira de se expressar o problema de Darcy é substituindo a equação constitutiva na equação de equilíbrio, tendo assim o problema de Darcy na forma elíptica, ou seja, escrito como problema de Poisson. Neste caso, as condições de contorno, nós temos uma condição de Neumann para o fluxo e uma condição de Dirichlet para a pressão. Então, após nós obtermos o valor da pressão P, do problema de Darcy na forma elíptica, nós vamos substituir este valor, esta variável, na equação constitutiva para encontrar o valor da velocidade. Neste caso, para o problema de Darcy, as variáveis do nosso problema são pressão e velocidade, mas elas sofrem grande influência da permeabilidade. Então, nós tratamos a permeabilidade como uma variável que depende das propriedades como a porosidade e também da posição do poço. Então, para isso, nós tivemos que estabelecer um modelo de regressão para a permeabilidade. Então, nem sempre uma única variável dependente ela é suficiente para explicar a variável dependente. Então, neste caso, nós precisamos fazer uma regressão multivariada para analisar os efeitos das múltiplas variáveis nessa variável dependente. Então, o que foi feito foi considerar a permeabilidade como uma variável
dependente, né, e aplicar a regressão linear a ela, a regressão linear multivariada. Uma única variável independente muitas vezes não é suficiente para explicar a variável dependente. Então, nesses casos, a regressão multivariada é aplicada para analisar os efeitos das múltiplas variáveis na variável dependente. Então, uma regressão linear multivariável consiste, né, da variável dependente, neste caso o y, que é igual a uma constante A, né, somada do produto dos coeficientes regressivos B com cada variável independente. Neste caso, nós temos como variável dependente a permeabilidade e as variáveis independentes são porosidade, longitude e latitude do poço. A regressão linear multivariável também pode ser expressa na forma matricial. Então, a metodologia que nós aplicamos para obter uma função para a permeabilidade foi obter os coeficientes de regressão linear para a porosidade em termos da longitude e da latitude. Em seguida, obter os coeficientes de regressão linear para a permeabilidade em termos de porosidade, longitude e latitude, obtendo assim uma função para a permeabilidade. Em seguida, nós substituímos a regressão linear da porosidade na regressão linear da permeabilidade. E assim obtivemos uma função, né, que nos fornece valores para permeabilidade em função da longitude e da latitude, ou seja, nós temos a permeabilidade em função da localização do poço. A principal vantagem de estabelecer uma relação da permeabilidade com a localização dos poços está na facilidade de implementação de um código de elementos finitos para o problema de Darcy. Neste caso, nós temos dados extraídos de um relatório técnico contendo informações de 551 poços localizados na Austrália e Papua Nova Guiné, que é essa região do mapa. Então, cada cruz aqui consiste de um poço diferente, de um poço de petróleo. Então, os dados eles foram extraídos e organizados sistematicamente, né, com auxílio de planilhas, foram armazenados em um sistema de banco de dados relacional e feita a limpeza desse banco de dados com os seguintes critérios de exclusão: poços que não continham informação ou poços com informações incompletas foram excluídos, e de um total de 6.278 amostras listadas no banco de dados, foram utilizadas 2.060 amostras. Então, nós temos os coeficientes de regressão linear, tanto da porosidade quanto para a permeabilidade. Então, aqui nessa figura, nós podemos ver a representação da regressão linear para a porosidade. E, em seguida, a regressão linear para a permeabilidade. Então, os valores em vermelho, os pontos em vermelho, foram os dados utilizados, né, extraídos do banco de dados. E no plano, em verde, são representações da regressão linear para a permeabilidade. Então, para a validação do modelo, nós queremos encontrar a pressão a partir da formulação de Galerkin aplicada ao problema de Poisson, e implementamos definindo o domínio, que é o domínio que contém no mapa do banco de dados, uma discretização contendo 129 nós em cada direção. Utilizamos elementos quadrilaterais, interpolação lagrangiana de ordem 1, gerando 16.384 elementos, com o termo fonte sendo uma função oscilatória. E está aí o resultado da nossa implementação. No caso, esse é o perfil da variação de pressão obtida pelo método de Galerkin. Então, os picos eles têm diferentes alturas devido à heterogeneidade. Então, como nós podemos ver aqui nas curvas de nível. E neste caso aqui, né, nós temos a distribuição padronizada da projeção 2D da pressão. Né, e a gente vê que isso se dá ao fato de termos uma função oscilatória no termo fonte. Então, nós podemos concluir que a utilização dos modelos regressivos, né, possibilitam
né, nós temos uma expectância de valores para a permeabilidade, né, e essa metodologia ela é viável, né, para estimar funções para a permeabilidade que vale para qualquer ponto do domínio da região. Neste caso, é possível estimar a pressão e o campo de velocidades, né, resolvendo o problema de Darcy em toda a região do domínio. O cálculo para a pressão foi feito utilizando o método de Galerk na formulação de potencial. E nós podemos ver o padrão de solução em diferentes alturas nos picos de solução, né, comprovando a influência da permeabilidade, né, em meios altamente heterogêneos. Como trabalhos futuros, pretendemos aplicar os métodos mais estáveis, né, como o método hidroestabilizado de Galerk descontínuo, ou seja, tudo isso nós fizemos com o método de Galerk clássico, nós queremos fazer com um método mais estável. As referências que nós utilizamos para este trabalho, e o agradecimento à CAPES pelo apoio e suporte financeiro. E muito obrigado.